Depois, Júnior, o Ibanez Rocha, para tentar passar pano em cima da sua própria incompetência, porque é o governador do 8 de janeiro, é o governador que acolheu como secretário de Segurança Pública o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que assumiu já de férias nos Estados Unidos, ele resolveu escrever uma cartinha para o Donald Trump. Se o Donald Trump respondeu essa cartinha, a gente tem certeza que não. Só que a gente não consegue saber nem se ele recebeu essa carta. Esse documento foi enviado à Casa Branca após Trump incluir Brasília em uma lista de capitais violentas durante um pronunciamento durante essa semana, para anunciar a mobilização da Guarda Nacional que vai ser enviada a Washington. A Guarda Nacional não pode ser confundida com a Guarda Petroliana Nacional aqui, montada no governo da Dilma. Lá a Guarda Nacional possui um status de polícia militar do Exército muito significativo, né? A Guarda Nacional raríssimas vezes ela é acionada. Ela é acionada em momentos nos quais você tem tensão envolvendo ataques externos contra os americanos. Talvez seja inédito na história dos Estados Unidos a Guarda Nacional sendo acionada contra os próprios americanos. E os números que foram apresentados por Trump naquela fake news que ele ficou balançando na frente dos jornalistas dizem respeito às taxas de homicídio por 100 mil habitantes, que aqui no Brasil, obviamente, representam sempre números significativos e colocam muitas cidades brasileiras na lista de cidades que competem em grau de violência com cidades violentíssimas no mundo todo. Além disso, Ibanez teve o disparate de se dirigir a Trump falando que a sua opinião reflete a opinião de todos os brasileiros. E fazendo de conta que aquilo ali não é uma coisa específica a respeito de Brasília. Então, cito o absurdo da carta. São informações equivocadas, possivelmente decorrentes da atual ausência de diálogo mais consistente entre Brasil e Estados Unidos. Assim, é uma vergonha, uma ausência de honestidade moral e intelectual você tentar criticar a fake news que dessa vez te atingiu, né, reclamando de um problema que está sendo provocado por aliados seus, que é o boicote que os Estados Unidos fez com o tarifaço de Trump promovido contra o Brasil, Júnior. Que a gente vai andar em ciclos, né? Se a gente vai olhar, por exemplo, todos esses governadores de direita, eles vêm sistematicamente buscando o apoio de Bolsonaro. A gente já falou aqui que eleger alguém na direita sem o apoio de Bolsonaro é praticamente impossível. E aí eles acabam caindo nessa, né? Acabam eles elogiando o Donald Trump, eles acabam eles sem querer indo contra o Brasil, ou sem querer querendo, né? Indo contra o Brasil e sai coisas pitorescas como essa, né? Como há alguns dias o Zema falou que o Brasil deveria parar de fazer negócio com a China, porque a China não era cristã, aquela coisa toda. Um monte de coisas que a gente não consegue entender de fato da onde vem tudo isso. E o fato é que, cara, os Estados Unidos eles conseguem ter dentro do Brasil, e não tiveram isso em lugar nenhum do mundo. Ninguém, nenhum país, nenhuma extrema-direita no mundo concedeu ou reverenciou Trump por ataques ao próprio país. E isso acaba no Brasil sendo uma coisa completamente sem igual, e enfim, a gente não sabe onde é que vai parar. E aí entra num outro assunto, Everton, que é bem interessante dessa semana, que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele zangou e cansou de receber visitas na sua casa, na sua prisão domiciliar, e porque tem algumas visitas ali que são indigestas, ou seja, nem Bolsonaro aguenta alguns bolsonaristas, principalmente do Congresso Nacional. Tem vários deputados aí bem pitorescos, que são bem diferentões, que acabaram conseguindo ir visitar Bolsonaro, e Bolsonaro cansou. Diz que não, agora ele também tem que autorizar a visita para ele, porque antes era só a justiça. E aí, por exemplo, se alguém chegar aqui em casa e eu não querer falar com ele, eu invento uma desculpa, ou
eu tenho que sair, alguma coisa assim. O Bolsonaro não pode dar essa desculpa, né? Porque ele não vai sair de casa. Então, é, enfim, então ele quer usar a justiça brasileira para negar o cafezinho para alguns deputados. Cara, e ele faz bem, ele não faz mal, não. Porque, cara, tem alguns. Essa gente é muito esquisita. E não tem. Já deve ter visto aquela pessoa que vai no velório de alguém famoso, seja da sua cidade, qualquer lugar. E aí ele tá tão emocionado ali no velório daquela pessoa que não tá morto, ele vai lá e tira um selfie do caixão, né? Tá mais ou menos isso. O pessoal tá indo lá, só não pode tirar o selfie com o Bolsonaro na prisão, enfim. Mas o pessoal tá indo ali. É, E sem contar, né, que às vezes o selfie com o morto não pega bem pro morto, né? Às vezes não pega bem pro morto. Então, Bolsonaro tá meio que querendo fugir disso. E é muito interessante, e é um reflexo dessas esquisitices que estão no Congresso Nacional. E aí entra num outro assunto, que depois a gente vai falar, que é como o bolsonarismo e o centrão, de certa forma, eles não são a mesma coisa e não se misturam em várias pautas. E aí o centrão tenta se apropriar, o bolsonarismo tenta se aproximar do centrão, fica um negócio meio esquisito. Mas o fato é que Bolsonaro disse: chega, eu não quero mais gente esquisita me visitando, é, e pelo menos não por enquanto. E aí vamos ver se a justiça vai servir de, digamos assim, não é métrico, como é que chama? Governante ou governanta do Bolsonaro, Everton. Pois é, Júnior, e um dos problemas principais também envolve o fato de que Bolsonaro parece ter gostado da prisão domiciliar, dispensando visitas, se sentindo muito mais confortável sozinho. É aquele paradoxo do afogado, né? Essas visitas elas são indigestas e são sempre é, em ritmo de visitar uma espécie de cachorro morto. E afinal de contas nós não conseguimos fugir muito, se a gente parar para pensar, daquele tipo de ostracismo no qual, se a gente lembrar de 2017, 2018, Lula acabou passando na cadeia. É uma coisa meio inevitável. Você tirar a O pessoa do trompetista, holofote, você tirar a pessoa do holofote é pedir para que ela não consiga sequer jogar parada. E esse era o sonho de Lula, conseguir jogar parado. Inclusive fez isso depois que saiu da cadeia e se tornou candidato de novo. Bolsonaro ele não consegue jogar parado quando não tem à sua disposição redes sociais controladas quase que exclusivamente por ele. E ainda mais se você está sendo visitada por uma cambada de louco, né, que pode se complicar mais ainda do ponto de vista de uma prisão. Né? Então agora o medo de uma prisão definitiva dentro de uma carceragem, ele finalmente chegou. E pois